Pode sentar. Boa noite, irmãos. Obrigado, gente. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Esse é um texto que é incrivelmente mal interpretado por muitas denominações, né? Foi um dos primeiros textos que, logo que eu me converti, eu soube que existia uma grande dificuldade de interpretação em cima desse texto. E é muito interessante porque é basicamente ler o contexto e o que o texto está dizendo. Tem um pouco a ver também com o jeito equivocado que historicamente a igreja aprendeu a interpretar a Escritura. A igreja, por uma dificuldade histórica, viciou-se em interpretar a Escritura de maneira alegórica, quando a maioria dos textos da Escritura são literais. Amém? Ainda mais uma carta, né? Uma carta não é escrita para ser misteriosa. Ela é escrita para ser informativa. Amém? Você vai escrever uma carta para uma pessoa e você coloca um monte de coisas que podem ser interpretadas de várias maneiras. Sua carta foi ineficiente. Paulo não queria ser mal interpretado. Então, ele escreveu o que ele queria dizer. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E esse espinho na carne, durante muito tempo, as pessoas acreditavam ser uma doença, né? E aí tem toda sorte de maluquice, né? Uma doença nos olhos, uma doença do sangue, porque era um câncer. E alguns até chegaram a dizer que esse espinho na carne foi dado por Deus, porque existe uma versão que ele diz para que eu não me ensoberbecesse. E é claro, é uma questão de tradução, né? A Nova Versão Internacional, ela traduz de uma forma um pouco mais adequada, né? Porque, claro, se a soberba precede a ruína e Deus não quer a gente soberbo, Deus se opõe aos soberbos. Então, se algo me é dado para que eu não me ensoberbeça, esse algo só pode ser dado pelo Senhor. Então, algumas pessoas apoiam a ideia de que Deus coloca doença em cima desse texto. Mas a gente vai ver hoje que não é disso que Paulo está falando. E a gente vai ver primeiro pelo próprio texto, pelo próprio versículo, depois pelo próprio contexto do versículo. Amém? Olha só. Foi-me dado um espinho na carne, vírgula, ou seja, ele está explicando o que é o espinho na carne. O espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Amém? Mensageiro de Satanás, a palavra mensageiro é a palavra grega ágelos, que é um anjo de Satanás, um demônio. Amém? Por exemplo, eu posso dizer, foi-me dada uma esposa, vírgula, Natália Mantuano. Entendeu? A explicação depois da vírgula está dizendo, está qualificando o que foi dito antes. Então ele diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Amém? Então o que é o espinho na carne de Paulo? Um mensageiro de Satanás. Se o mensageiro é de Satanás, o que Deus tem a ver com isso? Amém? Nada. Deus e o diabo não trabalham juntos, não tem uma sociedade, não tem uma disputa, não andam juntos em nada. Não existe comunhão de luz com trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Amém? E Deus não atormenta ninguém.
De fato, o que Paulo está dizendo é que Satanás encostou nele um encosto, né? Encosto, para que, por causa da grandeza das revelações que Paulo tinha para mandar para a igreja, né? O que Satanás estava querendo fazer com o apóstolo Paulo? Silenciá-lo, fazê-lo desanimar, fazê-lo esmorecer, retroceder, parar naquilo que ele estava dizendo. Amém? E que mensageiro de Satanás é esse? Era um tormento no pesadelo, era o quê? Era os pratos caindo na cozinha. O que era um mensageiro de Satanás? Né? Poderia ser a doença. A gente vai ver que Paulo, como isso é uma carta, eu acabei de falar isso com vocês, e é um erro também que a igreja incutiu na cabeça de muita gente, que é ler os textos versículo por versículo, e achar que existe uma mensagem no versículo. Pode até ser que tenha uma mensagem no versículo, mas a realidade é que a gente tem uma mensagem no texto. Amém? Paulo está desenvolvendo uma ideia. Na verdade, alguns estudiosos acreditam que a segunda carta aos Coríntios, ela é meio em duas partes. Mas não vamos nessa, não. A partir do capítulo 11, vamos pegar o capítulo 11, para a gente pegar o que Paulo disse antes disso. A partir do versículo... Vamos pegar a partir do versículo 23, ele está falando sobre alguns chamados superapóstolos, né? Que estavam lá como insensatos. Tem um gato aqui dentro. Eu não consigo ver qual que é qual a essa distância, Sabrina. Você vai... A Laura aqui. O grito foi da Laura. Calma, Laura. Verso 23, então Paulo está falando sobre esses servos, esses apóstolos, falsos apóstolos, superapóstolos. Ele diz, são eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Eu nunca vi alguém se gabar por sofrimento. Se você nunca viu, está aqui o apóstolo Paulo, contando que ele sofreu mais que todo mundo. Verso 24, ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, que era o máximo que podia dar de açoites, não podia dar 40. Então, dava-se 39. Ele recebeu a pena máxima de açoites dos judeus 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Esse é um cara perigoso. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Guarda esse versículo 30, que ele vai voltar nesse pensamento depois que ele fala do espinho na carne. Amém? Ele fala, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza.
o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem muita cara de mentira. Paulo parece um cara extremamente azarado. Você já conheceu gente azarada? Porque assim, pensa bem, uma coisa é você ser perseguido por uma pessoa, ou por uma turma, perseguido por um partido político, perseguido por uma sogra, não sei. Eu estou pensando coisas que perseguem, aleatoriamente. A minha não, a minha é ótima. De verdade. Mas eu sei que acontece, né? Cauã tá ali quietinho, né, Cauã? A sua tá aqui embaixo. É boa, né, Cauã? Ele não falou nada, não. É. Uma coisa é você ser perseguido por uma pessoa, ou por um grupo de pessoas. Outra coisa é parecer que todo mundo que olha para a tua cara quer te matar. Outra coisa é parecer que você entra num barco e ele afunda. Que aparentemente é o que acontecia com o apóstolo Paulo. Porque ele tinha perigo dos compatriotas, dos gentios. Aqui ele vai falar que em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. É governador. Olha, foram judeus açoitando, apedrejando, golpeando com vara. Ele passou por perigos naturais, assaltantes, compatriotas, gentios, falsos irmãos. Ele parou e disse, peraí, isso não é natural. Amém. Isso não pode ser humano, porque ninguém sofre tanta perseguição. Paulo chegou a ser dado como morto em uma dessas tentativas. E aparentemente é o que ele narra a partir do verso 1 de 2 Coríntios 12. Vai lá comigo. É a continuação desse texto, né? Lembra que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então, isso é uma carta, e essa carta está continuando. Ele diz, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Gloriar com o quê? Com as fraquezas, que é o que ele tinha falado. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões, ou seja, ele vai falar das visões e revelações do Senhor. E aqui ele começa dizendo que conhece um homem, mas logo ele vai revelar que esse homem que ele conhece é ele mesmo. Presta atenção. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Eu nem sabia que tinha 3. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ou seja, ele não sabe se ele foi arrebatado em corpo, como Enoque, como Elias, ou se ele morreu mesmo. E depois ressuscitou, né? Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, Paulo se repetiu, não sei porquê, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Ou seja, esse homem que foi ao paraíso, no corpo ou fora do corpo, Deus não sei, Deus não sei não, Deus não sabe, Deus sabe. Eu não sei, Deus o sabe. Ele ouviu revelações, não é? Que são muito gloriosas. Chegam a ser ilícitas para contar para a gente. Agora, por que ele falou isso? Para me deixar curioso, certamente. Porque não é permitido falar, ele só falou que é muito maravilhoso. Versículo 5, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso,
para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo segura essa onda de mostrar o que ele viu, o que ele sabe, para que ninguém ache que ele é maior ou mais do que ele realmente é. E aí, para que, por causa dessas revelações e de todas as outras revelações que o apóstolo Paulo teve do próprio Jesus Cristo, para que, por causa da grandeza do que ele carregava, né, para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ou seja, Paulo percebeu a natureza espiritual daquilo tudo que ele estava sofrendo. Nós não acreditamos em retaliação como algo que é inescapável, o que pode ter o poder de nos amedrontar. Existe gente que acha que, pronto, se eu fizer algo de bom para o Senhor, eu vou acabar adoecendo. Se eu fizer algo de bom para o Senhor, algo de ruim vai acontecer na minha família, algo de ruim vai acontecer na minha casa, vai queimar minha televisão. Tem gente que realmente acredita nisso. E sabe, existe uma verdade na perseguição por aquele que está fazendo o propósito. Amém, gente? A questão que a grande revelação da palavra nos dá é que não importa qual tipo de perseguição exista. Importa que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem que revelou isso para a gente? O próprio apóstolo Paulo. Ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos 8:31. Amém? Aqui ele está passando pelas provações e ele roga ao Senhor, afasta esse Satanás da minha cola. 3 vezes. Versículo 9. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. A outra versão vai dizer, a minha graça te basta, é o suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que conversa é essa? Esquisita. Não é algo que a gente gosta de pensar ou gosta de ouvir, mas Paulo não está entregando um prêmio de consolação para quem é perseguido. Paulo está realmente dando uma grande revelação. Amém? Paulo não está dizendo que Deus não nos ampara. Paulo está dizendo que Deus nos deu uma capacidade, um poder e uma força que é o suficiente para lidar com qualquer coisa que possa vir sobre nós. Quando ele diz, a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente, basicamente o que Deus está dizendo para Paulo é assim, você não tem que pedir a mim, você tem que simplesmente andar na minha graça. Eu ministrei sobre graça. Eu não vou falar de novo sobre graça e essa questão do poder para superar as coisas, mas você procura no YouTube, que tem, é recente, né? Foi uma quinta-feira para trás aí. Amém? Mas eu quero fazer um passo a passo com vocês. Por quê? Primeiro, quando a gente pensa numa perseguição ou em algo que a gente está passando, né? O crente tem dificuldade de enxergar ou de discernir qual é a fonte e o que está por trás daquilo que está vindo contra ele. E corriqueiramente, a gente acaba se perdendo até do nosso foco, daquilo que a gente deve fazer. Porque a gente luta contra o inimigo errado. O diabo não vem contra a gente de peito aberto. Ele é um ilusionista. Ele manda ilusões, ele manda
situações, ele manda pessoas. O diabo não ama pessoas. Enquanto a gente luta pessoa com pessoa, enquanto a gente odeia pessoa, enquanto a gente se coloca contra pessoa, enquanto a gente rivaliza contra pessoas, a gente não está fazendo a vontade de Deus, e sim a vontade dele. Deu para entender? Então, o diabo não é aquele que torce para aquele que está sendo influenciado pelo mensageiro dele. O diabo, numa briga, sempre torce para a briga. Ele é sempre partidário da briga. Numa confusão, o diabo é a confusão. Amém? É por isso que Jesus vai ensinar a gente a orar pelo inimigo. A amar aqueles que nos perseguem. Vai lá em Mateus capítulo 5. Eu acho tão triste que a gente é cristão e a gente cantou Te Seguirei até o fim. Como que a gente segue ele, né? Não é fisicamente, não é isso? A gente não está andando para onde ele está andando, não é físico. A gente segue ele no propósito. A gente segue ele no caráter. E a gente segue ele naquilo que ele nos ensina. Amém? Uma das primeiras coisas que ele ensinou está em Mateus capítulo 5, versículo 43. Sermão do Monte. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Amém? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu duvido que exista alguém aqui que nunca ouviu que Jesus disse isso. Porque é, sem a menor sombra de dúvida, uma das frases mais famosas de Jesus. E, ao mesmo tempo, uma das mais não praticadas. Vocês estão aqui? Ela é das mais famosas. A gente ouve Jesus falando isso, a gente acha lindo, a gente acha santo, a gente acha isso mesmo, todo mundo deveria fazer isso. E o negócio é, quando é com a gente, mas você não sabe o que fez comigo, você não sabe o tanto que esse camarada é mau caráter. A gente tem uma dificuldade de pegar o que está na Escritura e traduzir para a nossa vida prática. Então, a gente tem dificuldade até de enxergar e discernir as atitudes que são realmente diabólicas. Porque a gente acaba traduzindo para diabólico algo apenas natural, né? Teve um desastre, ou alguma ação de depravação. Mas a gente tem muita dificuldade de entender a ação diabólica fazendo a gente agir de uma forma não cristã contra aqueles que nos perseguem. De uma maneira que a gente costuma ter dificuldade de amar, muitas vezes, até os amigos. Só estou ouvindo as crianças falando. Que são aqui? Eu não posso falar que te seguirei até o fim. Presta atenção. Eu não posso dizer te seguirei até o fim e ter dificuldade de amar um amigo. Eu não estou falando do inimigo ainda. Eu vou chegar lá. Mas é que às vezes para correr uma maratona você tem que correr primeiro 1 quilômetro. Amém? É triste que sempre a gente tem que voltar nesse assunto. E ensinar uma das coisas que eu duvido. Pode ser que você já tenha tido dificuldades doutrinárias em relação ao espinho na carne. Pode ser que você talvez nem concorde com a minha interpretação, por mais literal e óbvia que ela seja. Mas sobre isso, eu duvido que alguém tem como dizer que Jesus não quis dizer o que ele quis dizer. Ai, ai.
Amém? E aí ele vai dizer, para que vocês venham a ser, o quê? Ai. O que eu preciso fazer para ser filho do meu Pai que está nos céus? Amar os inimigos e orar pelos que me perseguem. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. É meio que assim, se fosse a gente, o sol ia acalentar os justos e torrar os injustos. Regar a horta dos justos e inundar a casa dos injustos. Mas Deus não faz isso não. Infeliz, quer dizer, irmão, a natureza caída da nossa carne faz a gente ter dificuldade com essa prática. É por isso que ouvir a palavra o tempo todo vai proteger a gente de andar no erro. Porque talvez a gente pode cair no erro de dizer, mas isso é muito difícil. E encher de justificativa para não fazer algo que Jesus não chama de sugestão, e sim de mandamento. Amém. Não é uma sugestão para a gente. Agora, se é um mandamento, e só pode ser um mandamento, porque se fosse sugestão, ninguém acataria. Vou te dar uma sugestão aqui, enfia uma faca no seu pé. Não, muito obrigado pela sua sugestão, não vou fazer isso. Eu vou te falar, em muitas situações eu preferi enfiar uma faca no meu pé do que obedecer essa história de amar e de orar. Orar pelo inimigo, talvez a gente já tenha orado para que Deus mandasse juízo. Mas não é esse tipo de oração. É uma oração que está mergulhada no amor. Mas no entendimento que Paulo teve. Que a gente tem apenas um inimigo. Que é o que influencia e coloca esse monte de bucha de canhão, de carne e osso, diante da gente, e dizendo, bate nesse cara, porque ele é o seu inimigo. Mas inimigo é quem por trás o manipula. Então, tem a ver com entendimento e discernimento de qual é a luta que a gente realmente luta, para a gente aprender a realmente obedecer, e obedecer com o coração. Eu vou te falar, eu só consigo fazer as coisas quando eu sei por que eu estou fazendo. Porque esse negócio de amar inimigo dá um desânimo, uma vontade de enxugar, parece que você está enxugando gelo. Porque não para de vir inimigo, né? Não para de aparecer. Imagina o apóstolo Paulo, não parava de aparecer, fugiu do judeu, compatriota, fugiu, e agora tem um governador. Parece que não para de surgir, estourar um bueiro de inimigo. E a vida daquele que deseja viver piedosamente é aprender a lutar com o inimigo, mas aprender a lutar com o inimigo certo e com a arma certa. Efésios capítulo 6. Essa mensagem em duas partes, vai ser hoje e domingo à noite. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Lembra que Paulo fala em 2 Coríntios? Sobre ele se fortalecer. Onde eu sou fraco é que eu sou forte. Amém? É a mesma história, o fortalecimento. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Gente, o diabo não é aquele que fica fazendo programa à noite na televisão. Qual? Qualquer um. Meio que todos, ele está em todos os canais. Às vezes ele está sendo entrevistado, num púlpito de igreja. Às vezes ele está entrevistando, eu não sei, tem várias opções ali.
às vezes ele está em outros canais também, mas não é disso. Toda cilada, e qual é a cilada? É a cilada que vai fazer a gente desanimar, é a cilada que vai fazer a gente pecar, e vai fazer a gente desviar do nosso caminho. Essas são as ciladas. Porque o que o diabo quer fazer com a gente não é deixar a gente com medo da menina do chamado. Ele quer fazer a gente ficar com medo do chamado. Amém? Ele quer fazer a gente ficar com medo do chamado de Deus na nossa vida. E tem gente que, por causa dessa doutrina maluca de retaliação, fala assim, eu não vou servir o Senhor não, porque vai que ele vem contra mim. Ele vai vir, só que a gente tem como se fortalecer. Amém? Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Versão Almeida vai dizer, não é contra carne e sangue. Né? Não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Ele está falando sobre castas demoníacas aqui, viu, gente? Não sou demonólogo, mas é sobre isso que ele está dizendo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? A gente precisa saber qual demônio é maior que o outro, qual demônio que... Não interessa para a gente, porque a palavra diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. E debaixo do seu corpo, que é a igreja. Então nós triunfamos sobre tudo isso. Entretanto, existe um jeito certo de lutar contra um bicho que a gente não vê. Como que eu luto contra um demônio? Eu fico mandando ele sair, mas ele não morre, ele sai. Esse é o problema de demônio. Não morre. Ele tem um destino final, mas até lá, ele não está encarnado. Ele vai pular de gente em gente, ele vai influenciar de gente em gente, mas ele não acaba. Qual é o jeito de resolver essa pendenga? Paulo vai explicar. Versículo 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam fazer o quê? Resistir. Primeira coisa, a nossa luta não é uma luta de ataque. A nossa luta é uma luta de resistência. Não é muito alegre, mas é muito real. A nossa luta é de resistência. É uma prova de resistência. É aperta o cinto e aguenta. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Porque o que o diabo quer fazer é tirar a gente do nosso propósito. Como que eu faço? Eu vou para algum lugar? Não. Se eu estou no meu propósito, eu preciso permanecer no meu propósito. Eu não preciso sair e ir para lutar com ele em lugar nenhum, fazer jejum de monte, não. Eu permaneço no mesmo lugar que eu estou. Fazendo a mesma coisa que eu estou e caminhando do mesmo jeito que eu estou caminhando. Amém? Então eu preciso aprender a usar essa armadura, e Paulo vai fazer uma analogia de uma armadura romana, do soldado romano, que era o maior império da época, que dominava sobre os judeus. Ele fala, vamos vestir a armadura de Deus. Versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Porque se você não estiver andando em verdade, suas calças vão cair. Sem a verdade, irmão, só existe vergonha. Só existe verdade, só existe, onde existe verdade, existe segurança. Amém. Amém. Olha, já tinha até acabado, nem vi. Onde existe verdade, existe segurança. Primeira coisa, não faça nada que você se envergonhe e que você precise mentir para esconder. Amém? O apóstolo Guto disse que a nossa vida deveria poder ser publicada no jornal do dia seguinte.
Se tem algo que você se envergonha, tem algo sobre você que você julga que não deveria existir, é melhor que não exista. Com isso, eu não estou dizendo para você se moldar ao que outras pessoas acham que é vergonhoso. Porque senão você vai precisar sair desse mundo. O que é vergonhoso para nós que somos cristãos? Qualquer coisa que esteja fora do que a palavra de Deus ensina. Por isso, a nossa rocha e a nossa segurança é a palavra. Podem tentar te envergonhar com coisas fora da palavra, mas aí você vai dizer, está escrito. Amém? Se é bíblico, a gente está seguro. Amém? O que tem de controvérsia, Paulo fala, evite discutir controvérsia. Amém? Controvérsia não é da nossa alçada. Existem coisas que denominações acreditam ser pecado e outras não acreditam ser pecado. Tem gente que acha que mulher não pode cortar o cabelo. Coitada da minha esposa, tem cabelo curto. Ah, então ela não pode. Não, é a verdade, ela tem cabelo curto, ela não se importa com isso. Amém? Ah, mas isso vai envergonhar. Não vai. Não temos compromisso com religiosidade. Amém? Não temos compromisso com nenhuma religiosidade. Portanto, cinturão da verdade. Fale a verdade, defenda quem você é. Que aí suas calças não caem. Vestindo a couraça. Vamos lá, verdade ainda. Seja irrepreensível. Amém, gente? Irrepreensível. Se tentarem te caluniar, por exemplo, a calúnia sempre vai morrer na verdade. Porque calúnia é mentira. Amém? Justiça, couraça da justiça. O que é a couraça? É aquele peitoral do soldado romano, né? Por que a couraça da justiça? Porque nós somos justificados por Deus. É Deus quem nos justifica. Amém? Se a gente sabe disso, a gente sabe que não estamos mais no pecado. E se não estamos mais no pecado, Deus nos justifica, a gente pode aguentar no peito ou qualquer coisa que o inimigo tentar mandar. Porque a gente tem força, porque a justiça nos segura. Amém? A gente tem segurança nessa couraça. Segurança na nossa armadura. Versículo 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que é a prontidão do evangelho da paz? Que calça os nossos pés. A gente está caminhando no propósito do Senhor. Se tem uma coisa que vai fazer você perder a sua convicção, é você fazer qualquer outra coisa que não seja o propósito de Deus para a sua vida. É você adiar calçar essa sandália. Não, um dia eu vou servir ao Senhor. Vai chegar um momento que eu vou me entregar. Deus está mandando eu ir, mas eu estou querendo ficar. Na hora da perseguição, vai dar calo, vai dar machucado, porque você não está calçado com a sandália do Evangelho da Paz. Na verdade, sem essa sandália, será que você não esqueceu de botar outra coisa também? Se você esqueceu de calçar a sandália, eu sei, talvez a última coisa que você pode calçar para sair para a rua é a sandália. Mas se você esquecer em casa, você volta e calça. A não ser que você já esteja com o pé muito calejado de andar sem ela. Propósito. Amém, gente? Além disso, versículo 16. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Um escudo, seta, flecha. O que é a seta? O que é a flecha? É algo que vem de longe. Ela vai afetar o meu pensamento. Nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé. Como que eu fortaleço a minha fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa?
Ouvir qualquer pregação? Não. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir coisas baseadas na palavra. É por isso, irmãos, que igreja que fica... eu não estou aqui para falar mal de nenhum outro ministério. Entendo o que eu estou querendo dizer. Que talvez nem seja a igreja o que faz isso. Eu não estou dizendo que as pessoas são ruins. Mas sabe, quando você fala, quando você ensina, basicamente sobre a antiga aliança, que é uma outra realidade que nós estamos, quando você ensina a fazer uma... Agora a campanha das 7 semanas do ovo de codorna, não sei. O povo... É porque tem muita criatividade. Irmão, isso não é bíblico, isso não tem segurança nenhuma. Ah... Não, porque você precisa fazer uma regressão. Tem que fazer uma constelação com você. Constelação, estrela? Não. Irmãos, foge do que não é bíblico. Porque isso não vai fortalecer a sua fé. Amém. Quer dizer, faça o que você quiser, mas não vai adiantar nada. Como de fato não adianta, né? O que é a nossa segurança? Ouvir a palavra, praticar a palavra. Amém. Eu creio que as pessoas que se entregam a esses ventos de doutrina, não necessariamente o fazem por maldade. Talvez alguns façam por ganância. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que esses ventos de doutrina que levam os homens a se enganarem, é por causa de homens que induzem ao erro, né? Qual que é a nossa convicção? É a palavra da verdade. Amém. A palavra que vai fazer a nossa fé crescer, o nosso escudo crescer. Continuar com os ouvidos abertos para obedecer o Senhor e a sua palavra sem duvidar. Tiago vai dizer que se a gente duvida, a gente não recebe nada do Senhor. A fé, ela é uma convicção firme. E ela é alimentada por ouvir a palavra de Deus. Amém? Versículo 17. Então, com a fé, eu apago as setas inflamadas do maligno. Ou seja, vem um pensamento fora da palavra, eu levanto o escudo da fé, eu apago esse pensamento. Amém? Eu apago essa coisa que veio contra a palavra. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete fala da salvação. Irmão, se nós fomos salvos do inferno, e se isso está fixo na nossa mente, não tem literalmente nada que possa vir contra a gente. O apóstolo Paulo vai dizer que se Deus não poupou o seu único filho, mas antes o entregou por nós, como que ele não vai nos dar, e de graça, todas as coisas? Isso é uma verdade, irmãos. E essa salvação de graça, ela tem que estar fixa na nossa cabeça. Eu luto contra qualquer inimigo sabendo que eu sou salvo. O apóstolo Paulo morreu na mão desses inimigos. Em alguns momentos ele sabia, não interessa. Eu sei porque Deus me falou que eu vou até o rei. Ele apanhou, sofreu, mas ele foi até o rei. Chegou um momento que ele falou assim, eu estou achando que eu vou morrer. Olha que maravilha, eu cumpri minha carreira. E agora está reservada para mim a coroa. Meu Deus. É um outro nível. É um outro nível de consciência de eternidade. Se eu não tenho isso na minha cabeça, que eu estou salvo mesmo depois da morte, eu fico me apegando às coisas desse mundo. E muitos negaram Cristo por não estar vestindo o capacete da salvação. Negue Cristo ou então você morre. Tá bom, eu nego. Irmãos, com o capacete da salvação,
a gente não vai negar Cristo de maneira nenhuma, nem diante de uma arma. Mas sabe, às vezes, por falta desse capacete da salvação, mensageiros de Satanás conseguem trazer pessoas, às vezes da nossa família, para fazer a gente sair do nosso chamado. Nossa, você é crente agora, está só em igreja. Pronto, acabou. Foi o suficiente. Desanimou. Não quer mais. Ofendi vovó. Não vou mais no terço. Loucura. Mas não é verdade? Você está salvo. Não tire essa sua cabeça. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, conheça bem a palavra. Maneje bem a palavra. Se você conhece bem a palavra, se você usa bem a palavra, ninguém nunca vai te enganar. Por que a gente ensina a palavra? Por que a gente fala tanto sobre o ensino da palavra? Irmãos, o Rema, por exemplo, que vai abrir matrícula para o ano que vem, a gente está com um professor agora de Belo Horizonte, Julinho está aqui com a gente. É o melhor? Não, mas qual é a vantagem? Irmãos, para a gente conseguir tantos professores de tantos lugares no Brasil inteiro, só para enganar o povo, é uma mega formação de quadrilha. Não é? Ou a gente é uma quadrilha muito bem organizada, de 1000 professores, são 1000, pouco mais de 1000 na verdade. Ou a gente é uma quadrilha muito bem organizada, com material didático, 500 igrejas muito organizadas para poder te perverter na cabeça. Ou então, a gente está fazendo o que o Senhor está chamando a gente para fazer. Como você vai saber se a gente é essa quadrilha ou não, porque a hipótese da quadrilha é real, veja os frutos. Como estão as pessoas? Eu não estou falando dos falsos irmãos não, porque falso irmão tem em qualquer lugar. Mas como estão as pessoas do verbo da vida? Como estão as pessoas que estão aprendendo a palavra? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A espada, a arma que nós temos de verdade é a palavra. Mas o que a palavra ensina a gente a fazer em relação ao nosso inimigo? O de carne e osso a gente ama e ora por ele. Porque a gente é chamado para, uma vez vestidos com essa armadura, levar salvação até para aquele que se interpõe contra a gente como inimigo. Quando o verdadeiro inimigo já está morto, já está sentenciado, a gente só está aguardando a hora, e eu não vejo a hora dos tempos se consumarem, da morte ser tragada pela vitória e do inimigo ser derrotado de uma vez por todas, por aquele que detém todo o poder e toda a autoridade. Até lá, o que a gente tem que fazer? Vestir essa armadura, permanecer firmes e inabaláveis, usar tudo isso e não deixar que a gente seja tragado para um lugar fora da prática dessa palavra. Porque se eu perco a espada no meio de uma batalha, eu perdi a batalha. Eu não posso perder a palavra. Por isso, a fé é o ouvir a palavra e resistir. Mas a palavra como espada é a palavra praticada. Eu utilizo a palavra. Eu me comporto de acordo com a palavra. Por mais difícil que seja manejar uma espada. Mas como eu estou treinado, como eu estou vestido com toda a armadura, e eu manejo bem a palavra da verdade, realmente não tem inimigo. É legal que Paulo fala sobre um soldado romano, e não existia inimigo capaz de vencer o exército romano. Não existe inimigo capaz de nos vencer, irmãos.
Não existe inimigo capaz de te vencer. Mas sabe qual é a tática dos romanos? Não iam soldados correndo, solto, igual o coração valente, na loucura. Não. Toda vez que você vê um filme, algo retratando o Império Romano, eles ficam juntos. O escudo da Legião Romana, ele vinha do pé até a cabeça. Ele cobria o corpo inteiro. E aí eles se colocavam de lado um do outro. E eles faziam um quadrado. O exército romano, ele não era um exército rápido. Ele nem mexia muito com flecha. Mas ele fechava aquela tartaruga, botava os escudos por cima, os escudos do lado, e iam andando. Passava a espada no meio dos dois escudos aqui, ó, pegava o outro ali, voltava. Todo mundo protegido. Voltava. Todo mundo protegido. Todo mundo ataca junto. Todo mundo protegido. Unidade. E treinamento. Se a gente agir junto ao espelho da Legião Romana, nós vamos ter e nós vamos vencer as vitórias que já foram vencidas por nós. Mas veja, não é estratégia de guerra, é estratégia de permanência, unidade e agindo de acordo com a palavra. Amém? Fica de pé. Você ouviu a palavra? Você foi alimentado? Então você vai praticar? Que horas? Agora. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém que você fala assim, que pessoa legal, eu amo essa pessoa. Só que não. Se essa pessoa existe, irmão, a hora é agora de você declarar bênção sobre a vida dessa pessoa. Não para que ela seja abençoada no erro, mas que ela tenha a bênção de conhecer o Senhor Jesus como você conheceu. Eu acho que Paulo tinha propriedade para falar sobre isso, porque ele foi um perseguidor da igreja. Jesus ensinou a orar pelos perseguidores. Ele estava com o coração fechado. O próprio Jesus aparece para ele e fala: Paulo, por que você me persegue? Mas Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja. Aquele que te persegue, enquanto você é a igreja, não persegue você, persegue Jesus. Amém. O que você faz? Você ora por ele. Para quê? Para que ele possa ser convertido. E como Paulo possa somar ao seu lado no nosso exército. Amém. A nossa luta não é contra pessoas. E se essa nossa luta não é contra pessoas, ore por pessoas. Ore por pessoas que possam ver o seu coração nesse momento. Amém. O tipo de música vai cantar. Fique livre. Verbalize, irmãos. Orar não é em pensamento. Orar é com essa boca maravilhosa que Deus te deu. Amém. Fique livre.